Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O nosso assunto de hoje são as denúncias de manipulações de resultados esportivos para beneficiar apostas esportivas. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, fez esse alerta e estuda medidas para combater essas possíveis fraudes. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Carla, é uma honra estar aqui com os espectadores da TV Senado nesse programa já consolidado Argumento. Senador, eu queria que o senhor explicasse para a gente que denúncias são essas, que manipulações, o que está acontecendo? Olha, quem é apaixonado por esporte como eu e muitos que estão nos assistindo aí, a beleza que a gente aprende na infância, que a gente torce pelo nosso time, que a gente tem aquela alegria familiar com os amigos, ela está perdendo o brilho ultimamente com essa expansão sem nenhum tipo de disciplina com relação a apostas, né? Então a gente se preocupa porque tem denúncias, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, de manipulação para beneficiar alguns apostadores. E aí você vai para o estádio achando que ali está sendo disputado dentro do campo e não está, está combinado. E isso é muito preocupante. Teve um jogo no futebol inglês, né, lá do Arsenal contra o Leeds United, que o jogo foi de 4-1. No final da partida, um dos jogadores fez ali um cartão amarelo no final do jogo, já não estava mais valendo nada, e depois se descobriu que tinha sido um apostador, que em real foi mais de 300 mil reais, em valor de libras, que ele apostou para aquele cartão amarelo acontecer. Olha que loucura. O técnico Jorginho, né, um técnico tradicional do futebol brasileiro, foi jogador, e também o Thiago Nunes, outro técnico, inclusive foi recentemente do Ceará Sporting Clube, lá da minha terra, e esses dois profissionais da comissão técnica disseram que está difícil, porque na concentração os jogadores estão dispersos apostando isso, né? E ele falou até de um jogador específico, não citou o nome, mas falou um jogador do Ceará que de uma certa forma estava muito envolvido com isso, que estava prejudicando. Então, a gente precisa regulamentar. Eu já entrei com um projeto aqui no Senado Federal, tendo em vista os jogos legalizados que existem, para que a gente coloque nas lotéricas, nas casas de turf, uma placa como um cigarro, né, que foi uma conquista da sociedade, que tanto câncer causa, ciência mostra isso, e a própria ciência já mostra hoje, a OMS, que tem ludopatas, né, que são os viciados em jogos, que tem uma tendência muito grande a suicídios, e a gente precisa prevenir a população, educar a população de uma forma explícita, mostrar que o jogo vicia. Então a gente vai ter lá, segundo esse projeto de lei, que eu espero que seja aprovado rápido pelos colegas, a prática do jogo pode viciar e provocar problemas emocionais e financeiros. Colocar isso em todas as casas de apostas de forma pedagógica para alertar as pessoas. Mas, senador, como é que funciona esse esquema de apostas? Então, só o resultado, hoje em dia, não é mais o que necessariamente importa, né, quando se faz uma aposta? Essa é a preocupação, né? O próximo passo que nós estamos dando, eu tenho conversado muito com o senador Portinho, que chegou aqui nessa casa muito focado em assuntos esportivos, o SAF. Ele foi o relator, né? E a gente está trabalhando junto no projeto para regulamentar. Proibir, Carla, a gente não vai conseguir, porque é um fenômeno mundial. Só para você ter uma ideia, segundo o jornal El País, são 8 trilhões de reais que são movimentados. No Brasil, para vocês terem uma ideia, nas 450 empresas já legalizadas para isso, você tem aí 12 bilhões de reais movimentados. Acabar você não vai, né? Mas a gente pode regulamentar tudo isso. Punição para quem está manipulando mais forte, né? E, por exemplo, um passo que a gente vai dar nesse próximo projeto de lei é proibir que os clubes, os próprios clubes, olha que ironia, colocam lá essas empresas que fazem aposta, coloca em estádio, coloca na televisão. Isso, como o cigarro faz um grande mal, eu gosto sempre de traçar esse paralelo, porque a sociedade entendeu que não podia ter propaganda de cigarro em Fórmula 1, propaganda de cigarro na televisão. Nós vamos, se Deus permitisse, os colegas entenderem assim,
disciplinar e proibir esse tipo de coisa, porque devasta a família. Né? Vicia, né? Vicia, né? Sem falar uma porta aberta também para a corrupção, que é outra causa que a gente tem, de cassino, né? De bingos, que os aposentados gastavam até o último centavo deles lá, né? E muitos levam suicídio. Só para você ter uma ideia desse dado de suicídio, de apostadores, né? Segundo o artigo do New York Times, certo? No artigo traduzindo para o inglês, jogo compulsivo, vício negligenciado, ele mostra aqui o seguinte, que entre 50% e 80% dos ludopatas, esses viciados em jogos, eles já pensaram em suicídio. 50% a 80% dos ludopatas pensaram em suicídio. Você sabe quanto é a taxa da população com relação a pensar em suicídio? Quem não é ludopata, quem não é viciado, é de 1 a 5%. Isso pula de 50% para 80% em quem é... Olha que devastação, caso de saúde pública. Outro, importante a gente ter esse dado, entre 13% e 20% dos ludopatas ou tentaram ou conseguiram se matar. 13% a 20%. Sabe qual é a taxa mundial de quem não é ludopata? 0,5%. Então, é um caso que a gente tem que agir aqui no Senado, no Brasil, para evitar que a gente tenha perdas de famílias, pessoas chorando, os amigos perdidos, por causa de dinheiro, que é muito e que poucos ganham ali que estão fazendo isso com esporte. Então, são duas frentes, né, senadora? Essa questão das fraudes dentro dos jogos esportivos e também a questão do vício que essas apostas, as fraudes em jogos esportivos para beneficiar essas apostas e essas apostas, esses jogos que acabam viciando e levando famílias aí a... Crianças, adolescentes, você vê um estímulo muito grande a isso nos meios para se apostar. Isso é um caminho sem volta. A gente precisa regulamentar, dificultar ao máximo na manipulação dos resultados, porque nós que gostamos de futebol, de vôlei, teve um caso lá em São Paulo, do Santos contra o futebol feminino, Santos contra Bragantino, esse ano, que uma jogadora revelou uma proposta de suborno para manipular resultados que tinha sido, na origem, incentivada por um apostador. Né? Então, a própria diretoria do Santos agiu, puniu o funcionário, porque um funcionário também chegou junto à jogadora, e esse caso está sendo aí investigado. Mas o que a gente não sabe, Carla? O que você não sabe que está acontecendo? A gente lá torcendo pelo Flamengo, no meu caso pelo Fortaleza, enfim, eu fui presidente de clube. E eu tenho um carinho tão grande, porque para mim, na minha infância, foi muito marcante. Eu entrava em campo com os jogadores, né? O meu pai viajava muito, eu ficava muito só. E o futebol, para mim, o Clube Fortaleza é o grande amigo de infância que eu tenho. E você tá ali torcendo e vê que alguma coisa pode não estar. Isso perde completamente o sentido. E um dado que eu queria passar para você, eu, por exemplo, acho que bebida alcoólica dentro de estádio, tem um projeto de lei aqui meu, que está lá na CCJ parado, já foi aprovado em outra comissão. O que tem a ver bebida alcoólica dentro de estádio? Você não pode ficar 2 horas sem beber. Você está com a família, esporte é família, é união. Você bebendo, você sai da sua racionalidade e você pode ali causar um tumulto, que teu time pode perder o mando de campo, que pode ter violência generalizada, que tu pode se arrepender pro resto da tua vida. Então, precisa desse dinheiro, tem tantas outras formas de arrecadação e eu acho que isso só faz afastar a família do futebol. Senador, essas apostas, elas não, como a gente mencionou aqui, elas não levam em consideração só o resultado. Então, se um jogador recebe um cartão amarelo, quantos escanteios, quem deu o passe, quem fez o gol, isso tudo importa. Mas a gente tem recursos tecnológicos hoje, como o VAR. Há a possibilidade de tentar se coibir? É possível traçar alguma meta nesse sentido ou fica difícil? E tem suspeitas em relação a isso em jogos, né? E não é porque eu sou Fortaleza, clubismo, né? Mas teve um jogo recente do Fortaleza contra um grande time da Série A também, que colocou lá um jogo decisivo, o VAR mostrava que a falta foi fora. O VAR mostrava isso, o juiz deu dentro. Né? Porque o VAR disse. Então, e lá era 6-1. A aposta era 6-1.
São 8 mil tipos de jogos que você pode apostar em cartão amarelo, em gol, e 8 mil tipos a diversificação é muito grande. Então a gente precisa muito trabalhar nisso, porque a paixão brasileira é o futebol, né? Essa é a nossa paixão. O brasileiro está gostando de política, isso é um bom sinal. Mas o futebol é uma marca que o mundo todo acompanha e a gente não pode perder esse brilho, essa essência que é do esporte praticado dentro do campo. E nós estamos num momento de política, né? E eu gosto sempre de trazer uma reflexão que quando eu fui presidente de Fortaleza eu coloquei com o Ceará, com o nosso adversário. Nós podemos ser adversários dentro do campo, um querendo ganhar do outro, mas nós não podemos jamais sermos inimigos, porque afinal nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. Então muito cuidado na política também, porque a nossa divergência é no campo das ideias. Para finalizar rapidinho, o senhor recebeu muito apoio quando falou sobre esse assunto em plenário de vários senadores, entre eles o senador Cajuru, que chegou a questionar a possibilidade, pensou na questão da CPI, que ele já sugeriu também para investigar outras questões em relação à CBF, por exemplo. O senhor acha que essa é uma possibilidade ou acha que a questão pode ser tratada apenas em projeto de lei? Ótima a sua pergunta, o Cajuru atua muito nesse sentido, em relação à CBF, tudo, é uma bandeira antiga. Eu, particularmente, eu acho que a sociedade notou que a CPI ficou um pouco queimada, né, esse instrumento importante da democracia, com o que fizeram da CPI da pandemia no ano passado, com objetivos eleitorais. Então, eu prefiro caminhar com isso urgente, esses projetos de lei, mas se tiver que assinar uma CPI nesse sentido, é para investigar algo que é o patrimônio do povo brasileiro, que é o futebol, eu vou fazer isso. Obrigada, senador, pela sua presença. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.